leviatã assistencialista, certo? É um Estado caro, com baixa produtividade, com milhões de brasileiros em idade produtiva, dependendo cronicamente do Estado, sem via de saída, sem perspectivas de reinclusão de mercado, com uma educação que não se resolve, e assim por diante. Esse é o grande risco brasileiro. Olá, bem-vindos. Este é o canal Brasil, uma realização da FEComércio de São Paulo. A nossa conversa hoje é sobre a força das instituições brasileiras, como estamos hoje, em 2025, e como a gente pode se preparar para um futuro melhor diante do quadro político que a gente tem, do quadro institucional que a gente tem, e para isso a gente recebe uma das referências desse debate no Brasil. Estou falando do professor Fernando Schiller. Fernando Schiller é professor do INSPER, criador e curador do projeto Fronteiras do Pensamento e, como eu disse, é uma das referências dessa análise política. Schiller, obrigada, que bom ter você aqui conosco. Obrigado, prazer estar aqui com vocês no Brasil, especialmente contigo, a Thaís. Fico à disposição. O Schiller, nós estamos... essa entrevista fica para o tempo, mas é sempre importante a gente dar uma referência do momento em que estamos conversando. E nós estamos aqui no início de 2025, temos mais de um ano para a próxima eleição, mas já estamos em modo eleição. E eu queria começar te ouvindo sobre essa antecipação. Parece que e não é só um fenômeno no Brasil, mas a cada eleição parece que a próxima se antecipa, o debate se antecipa, é como se a vida política tivesse um timing hoje muito menor, o debate político fosse muito mais fugaz, muito mais efêmero. Queria te ouvir um pouco sobre esse fenômeno e o quanto ele é prejudicial ou não, quanto ele contribui ou não para o debate político. Olha, Thaís, bom, primeiro, né, muita gente propõe, né, na América Latina, enfim, no debate democrático hoje, mandatos um pouco mais longos, né, com menos sem reeleição, né? Esse trade-off, né? Isso é uma ideia, ninguém, na ciência política a gente diz nenhuma fórmula resolve o problema da democracia, né? Então, mas acho que há um sinal nessa direção, né? Se a gente ter menos embate eleitoral, menos dia a dia, menos oscilação, etc., e ter um pouco mais de tempo para a tomada de decisões difíceis. A democracia exige, ainda mais um país que é um país em desenvolvimento, que acabou de passar aí pelo bônus demográfico. Ainda estamos numa pontinha aqui do bônus demográfico, mas, digamos assim, um momento chave talvez a gente perdeu. O que precisa crescer, precisa incluir pessoas, né? Precisa emancipar pessoas. O Brasil virou uma espécie de reino do cash transfer. Nada contra programas de transferência de renda, etc. Você não pode ter como projeto de civilização um país, quer dizer, um país onde você tem mais de 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família sem uma perspectiva de ingresso no mercado, de qualificação, de profissionais. Então tem uma tarefa enorme, um país que cobra uma carga tributária de 34% do PIB, que precisa ajustar isso, né? Que tem um problema de estagnação de produtividade, um problema de educação crônicos, né? Que a gente vai 10 anos. Enfim, todo esse magma brasileiro que demandam decisões difíceis e a gente está o tempo inteiro discutindo conjuntura, próxima eleição, programas de curto prazo. Essa semana mesmo, para dar o retrato do momento, a gente viu uma entrevista da ministra do Planejamento dizendo, olha, precisamos fazer um ajuste. Ela está dizendo óbvio, precisamos fazer um ajuste, ela está no governo. Mas acho que haverá uma janela de oportunidade em novembro, dezembro do ano que vem. Né? Percebam o sinal que ela dá. O sinal que ela dá é o seguinte, não podemos fazer agora até as eleições porque tem eleições. Sim, quase 2 anos, né? Só que tem quase 2 anos. Estamos no início do 3º ano do governo, exatamente num ano não tem eleição, que teoricamente seria um ano propício para a tomada de decisões difíceis, né? Seja do Executivo, com o Congresso, etc. Mas nós já estamos pensando na janela de oportunidade depois das eleições, daqui a 1 ano e meio ou mais. Então, tem algum problema com isso, é evidente, né? Quer dizer, o Brasil, quer dizer, as reformas no Brasil, elas têm um custo político, evidente. Acho que sim, o Francis Fukuyama criou uma expressão para definir já há um bom tempo a democracia na era digital, a democracia contemporânea, com a vetocracia, um conceito que eu gosto muito. Quer
Quer dizer, como nós temos um debate público hoje totalmente digitalizado, tem milhões de pessoas participando o tempo inteiro. Esses dias eu vi um dado, mais de 30 milhões de pessoas participam, compartilham notícias políticas praticamente todo dia no Brasil. Então você tem uma intensificação do debate político, a polarização se acentua, isto pode levar a impasses, a dificuldade de produzir consensos, a dificuldade de se encarar temas difíceis, porque a resistência é grande. Enfim, eu acho que há assim, uma mecânica, eu chamo assim, a microeconomia da democracia está complexa para processos de reforma, não é? Você veja que a própria reforma da tributária, que foi a única grande reforma que nós fizemos nos últimos 2 anos, sei lá, no atual governo, né? Mas ela entra no Congresso de um jeito e sai toda fatiada por uma sucessão de lobbies e no final nós temos provavelmente aí o maior IVA do mundo, né? 28, 29, a gente não sabe exatamente ainda, né? Então, mesmo assim é positivo, ok? Não estou dizendo que não é, estou dizendo porque a dificuldade que se tem de se impor custos, né, para interesses concentrados, etc. Então, a dificuldade... Bom, nós temos que fazer uma reforma administrativa. O Brasil está adiando há quanto tempo isto, né? Então, assim, eu diria, é um problema, acho que é um problema brasileiro, é um problema das nossas democracias, acho que há uma sedução populista no ar nas democracias contemporâneas, tem que enfrentar isso. Aí eu vou querer explorar um pouco o teu lado filósofo, mas antes, para entender aí essa coisa de como o populismo voltou a fazer tanto efeito nas pessoas, me parece que faz uma conexão aí com uma certa exaustão pela expectativa de que a democracia resolveria todos os problemas, mas antes da gente entrar nisso, eu quero aproveitar esse teu retrato, porque você já conversou com o Brasil há muitos anos, se não me engano, há cerca de 10 anos, em que você dizia que o presidencialismo de coalizão já estava chegando no seu final, e parece que esse esgotamento desse modelo, neste terceiro mandato do presidente Lula, com essa frente ampla que desapareceu, pelo menos na gestão do dia a dia, uma concentração do Partido dos Trabalhadores e uma relação em que o Poder Executivo está muito mais refém hoje do Congresso Nacional, mesmo depois de ter formado essa frente ampla. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa força da relação política, desse presidencialismo de coalizão, se ele realmente já acabou. Bom, vamos lá, historicamente, né, a função do executivo, eu acho que pouco foi essa a tese do Sérgio Abranches, isso lá nos anos 80, né, quando ele formula essa ideia, né? O partido se elege minoritário no Congresso, né? Então a primeira tarefa política do presidente é formar uma coalizão, ele precisa ir além do seu partido, né, para governar, para desenvolver um programa, para ter projetos, para ter uma certa estabilidade, governabilidade no mundo político, enfim, para fazer o que precisa fazer, foi eleito para fazer, né? Agora, isso, inclusive, sempre teve um papel moderador na política brasileira, porque os partidos se elegem, ele precisa ir além dele mesmo, ele precisa fazer concessões, ele precisa negociar, ele precisa moderar seu programa. Isso é bom, de certo ponto, para a democracia, etc. O Centrão sempre foi o fiel da balança. Muita gente vê uma certa virtude no Centrão, não estou dizendo que eu chancelo essa visão, mas muita gente enxerga uma certa virtude moderadora, digamos assim, né, no Centrão, porque... Afinal de contas, é o sujeito que puxa, é o fio terra, é como se fosse um fio terra? Exatamente, um enorme custo clientelista, um enorme custo patrimonial. Quer dizer, eu acho que as emendas, a forma como o processo das emendas acabou se tornando no Brasil, o Brasil se tornou uma anomalia internacional em termos de democracia. Nós temos que mais de 20%, pouco mais de 20% da despesa discricionária do governo federal comprometido em emendas. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Marcos Mendes fez um estudo junto com outros pesquisadores sobre isso na OCDE. Então, assim, nós temos um problema. O problema é que o Congresso foi se autonomizando em relação ao Executivo, né? O que era a gestão discricionária das emendas se tornou a execução obrigatória, mandatória das emendas, né? Os partidos foram se desconstituindo como, digamos assim, estruturas políticas com alguma capacidade de comando. Então, você tem várias Uniões Brasis, né? Você tem diferentes PSDs, você tem muitos MDBs, né? Então o governo tem 3 ministros do PSD, 3 ministros da União Brasil, 3 ministros lá do MDB, mas o MDB, o União Brasil... E não tem os votos, né? Não tem os votos, ministros, né? não tem os votos. Agora mesmo, para dar um retrato de conjuntura, talvez alguém nos assista daqui a 10 anos aqui, né? Nós passamos 2, 3 meses discutindo uma reforma ministerial, né? Eu sempre fui muito cético com
né? E eu acho que o próprio governo, e a reforma, agora se diz, o governo perdeu o timing, né? Mas sabe, em algum momento teve timing, porque você pode trazer Arthur Lira, né, Rodrigo Pacheco para o governo, né? Daqui a muitos anos não vai fazer muito sentido, mas isso garantiria algum tipo de suporte real do De governo no Congresso? governabilidade? Né? Então, vamos dizer assim, a força da ideia da coalizão se perdeu por muitos fatores. O processo de autonomização do Congresso foi um, né, a compulsoriedade na execução das emendas foi outro, né, isso está ligado. A desconstituição do sistema partidário, assim, de grandes frentes, na verdade, de caciques regionais. Eu acho que a expressão mais explícita disso é o PSD, né? Que tem, por exemplo, um governador alinhado à direita no Paraná, que é o Ratinho Júnior, tem um prefeito alinhado mais, né, não à esquerda, mas ao bloco mais ligado ao presidente Lula, que é o Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, que são grandes lideranças, só para dar um exemplo, assim, um pouco anedótico aqui, né? E está bem, assim, não tem problema, está bem, quer dizer, né, o Gilberto Kassab lida bem com isso, quer dizer, o partido que não é nem direita, nem esquerda, É o nem autor centro. dessa construção, na E verdade. né, não é à toa que ganha esse protagonismo no Brasil, porque simboliza esse momento, né? Se eu ver, por exemplo, agora, para dar também um retrato de conjuntura, assim, União Brasil vai lançar uma candidatura à presidência, que é o do Ronaldo Caiado, claramente de oposição, com um discurso fortíssimo de oposição. Mas tem 3 ministros no governo. E ninguém sabe no Brasil de hoje se União Brasil é do governo ou é de oposição, se irá acompanhar o presidente Lula numa eventual recondução, ou terá um candidato da oposição. Então é muito estranho é difícil neste quadro, digamos assim, dizer assim, bom, agora temos um sistema que tem uma certa racionalidade, o presidente vai montar uma coalizão, vai ser sustentável no Congresso, então, obviamente o sistema ele deixou de ser funcional. O diagnóstico parece bem claro e compartilhado. Já temos um prognóstico? Onde é que isso vai dar? Quer dizer, qual é a tendência dessa configuração de relações políticas? Olha, bom, nós temos um quadro que eu acho que é um pouco um conjuntural de mais média a longa duração, assim, né, que é até as eleições de 2026, né? E eu tenho um medo terrível de bola de cristal, viu, Thaís? Tu me conhece, então assim, porque tudo pode dar muito diferente, né, do que a gente imagina, né? Mas, digamos assim, eu acho que o Brasil hoje vive uma situação curiosa. Você tem o governo, nesse momento, assombrado, né, com essa sombra da inflação, a perspectiva inflacionária. Nesse momento, com uma perda muito grande de popularidade, várias pesquisas, diversos institutos mostrando isso. Isso acaba travando, inclusive, reforma ministerial, coalizão, sabe? Porque os partidos, obviamente, começam a olhar para daqui a 1 ano e meio e, obviamente, assumem uma posição mais conservadora, né? Buscam outros caminhos, né? Mas Lula deve ser candidato. Acho que tem o desafio da idade, tem o desafio da popularidade, tem o desafio da sua própria... Num certo momento tem que enfrentar a sua própria biografia e saber qual é o risco que ele quer correr depois de ser 3 mandatos presidenciais. Tem um monte de coisa. Agora, e tem uma Mas o incógnita... que isso quer dizer do ponto de vista da estrutura de como a política no Brasil é feita? Quer dizer, sem a gente falar dos personagens em si, do caso do Lula, por exemplo, é a falta da renovação? Onde é que fica o desafio desse desenho político da relação entre os poderes e entre os partidos? Eu acho que, assim, vamos lá, eu acho que a política brasileira, mais estruturalmente, ela continua polarizada, no sentido, quer dizer, haverá um bloco mais de centro-direita, né? Eu acho uma discussão meio psicanalítica, ali, né? Uma direita mais moderada, eventualmente representada pelo Tarcísio, pelo Ratinho Júnior, pelo Zema, ou uma direita mais identitária, vamos chamar assim, né? Comportamental, conservadora, mais ligada ao ex-presidente Bolsonaro, né? Aí você tem o Eduardo Bolsonaro, você tem hipóteses, enfim. Eu acho que essa é uma discussão, né? Agora, vamos lá, e do outro lado você tem esse grande campo que é muito forçar um pouco a base, que é um campo de esquerda, né? Mas que está em torno do lulismo, né? O lulismo já nos seus últimos momentos, em função da idade do Lula, né? O Lula é o grande personagem da política brasileira há 40 anos. Vamos lá, nós vamos ter a 10ª eleição presidencial. Lula foi para o segundo turno em 6. É incrível uma coisa dessa, né? E nas outras foi protagonista, né? Ele teve seus candidatos, foi um grande eleitor, né?
Então, agora nós estamos no final, nos aproximando desse final, né? Mas a política brasileira, eu acho que, eu digo sempre, né, Thaís, do ponto de vista de reformas, de economia, nós temos duas turmas no Brasil. Nós sempre tivemos duas turmas. Isso desde o Itamar Franco, desde as primeiras privatizações. Nós sempre tivemos, isso tem muito estudo, inclusive, acadêmico, mostrando isso, que acompanha votações no Congresso, né? Desde as privatizações, desde a criação das agências reguladoras, desde o Plano Real, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá nos anos 90, reforma do Estado, até Banco Central independente, reforma da Previdência, trabalhista, etc., no ciclo mais recente, nós sempre tivemos duas turmas. Sempre uma votou contra e uma votou a favor. O Lula sempre foi o comandante, o vértice da turma que foi contra o processo de reforma. Com uma exceção, naquele momento que houve uma confluência, 2003, 2004, no início do governo, na gestão Palocci, Marcos Lisboa, etc., onde você teve a lei das PPPs, onde você teve a mini-reforma da Previdência do Setor Público. Ali houve reformas que unificaram, digamos. Exatamente. Foi um ciclo pequeno, 2 anos e alguma coisa. Mas fora isso, que nós temos 30 anos de duas turmas funcionando. E essas duas turmas, de alguma maneira, quer dizer, com todas as imperfeições do mundo político brasileiro, se expressam nesses dois blocos, se expressam na polarização brasileira. Então a polarização brasileira não é só uma mentirinha do mundo político, ela existe de verdade. Ela reflete visões de programa. Quando Lula disse na campanha eleitoral de 2022 que ia mudar o teto, que ia mudar a política de preço da Petrobras, que ia mudar, que o Estado ia voltar a ser protagonista, que ia parar com as privatizações, que ia parar com essas reformas, etc. Ele estava falando sério, né? E o governo Lula é a expressão do que o Lula disse na campanha eleitoral, né? Muita gente, por N razões, aí, questões institucionais, de democracia e gostos e comportamentais, muita gente achou que poderia ser diferente, né? Muita gente achou que poderia ser, não, pode ser que seja o Lula de 2003, pode ser que não, né? O Lula disse claramente o que faria na campanha eleitoral e nesse ponto é coerente, né? A PEC da transição já foi o anúncio disso, né? Na transição de 2022, quer dizer, e hoje o problema não é à toa que a questão fiscal nesse momento é a grande questão brasileira, né? Porque é resultado desta ideia, né? Então, vamos lá, né? E eu diria assim, essas duas turmas vão se confrontar novamente em 2026. Vão se confrontar novamente em 2023. Vamos buscar, então, aquela conversa ali mais filosófica sobre o populismo, porque o populismo, pelo menos no Brasil, ele sempre teve uma identidade mais à esquerda, vamos dizer assim. E agora ele tem uma identidade mais ligada à direita. Não sei se você concorda com essa mudança, mas, de qualquer forma, a expressão política está se dando por isso. O que está acontecendo com essa demanda? Porque o populista cresce quando a demanda o elege, quando a demanda o legitima, né? E a gente está vendo isso acontecer. O quanto isso está acontecendo aqui no Brasil, o quanto essa volta do populismo prejudica qualquer expectativa de avanço, esse avanço das reformas que a gente conseguiu aos trancos e barrancos promover nos últimos anos. Olha, digamos assim, em boa medida, as metamorfoses da democracia favoreceram o populismo, né? Vamos entender o que pode se definir uma definição de populismo, essa relação direta do líder, né, com um certo apelo difuso a esta entidade abstrata, povo, né? Quer dizer, uma certa ideia meio demiúrgica da política, né, então, esta ideia que o Donald Trump, quando fez o seu discurso inaugural, falou do common sense, né? O common sense é uma palavra muito elegante, né? Lembro lá o Thomas Paine, na independência americana, etc. Mas o que quer dizer é o seguinte, não, é a minha relação direta, eu como líder, um líder um pouco providencial, que expresso, que encarna uma certa vontade popular, e represento vocês diretamente. Então, eu não estou preocupado com partidos políticos, instituições e tal, né? Você assiste uma vontade, me lembra um pouco, gosto de filosofia, agora me lembra a ideia da vontade geral russoniana, assim, algo um pouco metafísico, né? Um pouco o líder populista, né? Então, isto vem da fragilização das instituições de mediação, de filtro, etc., da democracia liberal. Aí entra partidos, aí entra a sociedade civil, organizações, entra sindicatos, entra a mídia profissional, né, que vive o seu drama, né,
às vezes é o grande gatekeeper, hoje não é. Hoje é um dos gatekeepers, né, que disputa com milhares de outros gatekeepers, né? Se é que é possível falar ainda nisso, né? Porque você tem uma expressão direta das pessoas via tecnologia. O que a tecnologia faz? Ela dá poder para as pessoas, não é? Ela cria milhares ou milhões de redes, não é? Caóticas. Surge o quinto poder. Eu gosto de falar muito dessa ideia da massa que em um certo momento se reúne, né? O flash mob da democracia no mundo inteiro. Enfim, este clima, quer dizer, favorece o que eu chamo assim, muito o populismo eletrônico, né? Nós tivemos na eleição de São Paulo, na última prefeitura, quer dizer, o Pablo Marçal foi um pequeno exemplo disso, né? Alguém que surge no mundo digital, que praticamente eu conhecia, praticamente não conhecia o Pablo Marçal, que trabalha com política, né? Daqui a pouco ele surge e quase chega no segundo turno, na maior capital da América Latina. Então você tem esse fenômeno. No Brasil, eu vi esses dias uma pesquisa também muito conjuntural aqui do Gustavo Lima, né? É um cantor, nunca teve nenhuma participação política, mas em pesquisas, a pesquisa aparecia em simulações na frente do Lula. Você imagina um líder que é o presidente da República, que tem 40 anos de vida Experiente na pública, política, exato. exatamente, tem o recall que tem o Lula, daqui a pouco, do nada, um cantor, numa pesquisa ou outra, né? Isso não é um dado, mas é um sinal, aparece na frente. Então, assim, óbvio que existe esse espaço, né? Isso no mundo inteiro. Nós tivemos agora na Romênia esse fenômeno, que eu acho muito perigoso para a democracia, aliás, o que aconteceu, quer dizer, uma corte constitucional vai e veta um candidato, isso é algo que choca, precisa ser analisado com muito cuidado. Mas, de qualquer maneira, você tem lá um fenômeno. E de fato, você tem razão. Isto vem hoje muito da direita, né? Por quê? Por que vem muito da direita? Porque o que está na cabeça das pessoas, quando as pessoas ganham poder, se expressam, se organizam e ganham voz, e você tem milhares de youtubers, de influencers, etc., etc., essas novas redes, elas tendem a ser mais conservadoras, né? Houve uma reação contra... Aí cada país tem os seus problemas. Houve uma reação contra a imigração, até uma certa xenofobia na Europa, é uma reação contra a globalização entendida como a saída de empresas, o offshore, então a perda de poder, né, econômico, de empregos, etc., no cinturão do aço nos Estados Unidos. Enfim, você tem esses fenômenos que, de alguma maneira, são catalisados, né, e acho que há uma reação. Aí vai muitas interpretações. Eu gosto muito da Pippa Norris, por exemplo, uma cientista política americana. Ela fala do cultural backlash. Eu não tenho, talvez, o preconceito. Quer dizer, você teve uma forte reivindicação de direitos legítima, né, os temas chamados identitários, perfeitamente legítimos, né? Mas, num certo momento, essas agendas adquirem uma cara muito ideológica, né? Muito ideológica, muito forte. Acabam entrando em temas de restrição à informação, à liberdade de expressão, um certo controle cultural, etc. Bom, é uma reação conservadora, mas não é à toa que boa parte do populismo conservador ou à direita contemporânea toca nos temas comportamentais, identitários, comportamentais. Não é à toa que quando o Trump entra, boa parte das suas ordens executivas é contra o DEI, né? Diversity, Inclusion, Equity, etc., né? Quer dizer, somos um país anti-woke, ele diz no seu discurso ao Congresso. Quer dizer, isso ganha uma força nas discussões europeias, nas discussões americanas. Quem diria, né, que nós estaríamos em 2025 onde o centro da discussão democrática, em grande medida, são as questões comportamentais. É curioso isso, né? Nós temos tanto tema econômico para discutir, tanto, mas isso está na cabeça das pessoas. Isso é galvanizado, digamos assim, pela liderança populista. O quanto isso, você tratou aqui da questão da imigração, eu queria entender assim, o quanto isso afeta o desenvolvimento econômico mesmo, tratando aqui de Brasil. Hoje a gente tem, nós estamos vivendo um momento em que o Estado passa a ter esse protagonismo como um grande caixa, né, de transferência de renda, uma política pública que estaciona as pessoas num lugar ali de ser esse receptor, né? Eu brinco
falando sério, que o Bolsa Família acabou virando uma política pública de um enorme estacionamento, não cria pontes para as pessoas terem a sua mobilidade social. A imigração conversa com o desafio do mercado de trabalho. Aqui no Brasil não é diferente, talvez a nossa imigração esteja mais voltada para uma mobilidade social e não necessariamente para uma repartição ali entre nações, mas eu queria entender um pouco como é que você enxerga isso com efeito econômico. Tem um debate que é super de interesse do setor de varejo, por exemplo, que a gente está representando aqui a FEComércio no Brasil, que é a escala de trabalho, né? O home office chegou com força depois, em função da pandemia, hoje já há uma retração. Será que você consegue fazer para a gente um pouco essa leitura assim, do impacto econômico nas relações de trabalho, na percepção do ambiente de negócios? Olha, eu acho que esse é o grande, no fundo, é o grande tema brasileiro, Thaís. Nós estamos criando, quer dizer, o Brasil é um país que precisa, eu diria assim, tem que encarar aquela frase do Mário Covas na campanha de 89, que sempre me volta à cabeça. Quando eu escutei tu falar agora, me voltou para ele dizer, precisamos um choque de capitalismo no Brasil. Muita gente tem preconceito ainda, quando não devíamos ter preconceito contra isso. Não está fora de moda falar em choque de capitalismo? Olha, eu acho que tem que voltar à moda. Eu até concordo que tem. Por que isso, né? Quer dizer, o Brasil é um país, quer dizer, nós temos, primeiro, produtividade estagnada, com exceção do agronegócio. E eu acho que o Brasil deveria olhar para o negócio, sem preconceito também, dizendo assim, o que aconteceu? Eu pergunto muito isso, converso muito com o agro. Né? Carga tributária relativamente baixa, muito investimento em tecnologia e exposição à competição internacional. Quer dizer, você tem duas maneiras de fazer alavancar produtividade, incentivos de mercado e especialização. Significa abertura econômica, precisamos melhorar a regra do jogo para tornar o ambiente de negócio mais favorável, precisamos rediscutir carga tributária. Eu fico chocado quando eu vejo gente dizendo tem que aumentar a carga tributária aqui, ali e tal. Que isso seja pauta no Brasil. O Brasil tem a maior carga tributária da América Latina, nós temos que reduzir a carga tributária. Esses dias eu vi um economista fazendo um cálculo muito simples. Se a gente reduzir, sei lá, 5% a carga tributária, né, entre aspas, devolver ao mercado permitir, estamos falando de R$500 bilhão que volta para o mercado, deixa um dos agentes econômicos fazer a alocação mais eficiente disso. Se o Estado brasileiro fosse um ótimo alocador de recursos, fosse super eficiente, né? Mas o Estado brasileiro é perdulário, eu digo sempre. A gente tem que encarar um pouco isso, às vezes é duro dizer isso. Nós temos o judiciário mais caro, nós temos o legislativo mais caro. Isso é um dado, pesquisadores lá, acadêmicos de mais alta expectatividade, mostrando assim, Luciano Castro e outros, dizendo o parlamento brasileiro, o custo médio, o custo por parlamentar é 528 vezes a renda média. A Argentina é o segundo com 228 vezes a renda média. Na União Europeia, 40 vezes a renda média. Nós somos 528. Isso vai piorando, porque vai tendo aumento. Nós temos uma situação psicanalítica no Brasil que não se consegue cumprir o teto do funcionalismo público. Então, o Estado brasileiro não é um bom alocador, eu diria, as nossas instituições são mais para extrativistas do que inclusivas, usando a expressão lá do Darren Acemoglu, que ficou conhecido em função do Prêmio Nobel. Então, assim, essa é uma situação que o Brasil precisa fazer. Eu acho que nós descobrimos nos últimos anos algumas coisas interessantes. Nós fizemos uma remodelagem das relações entre Estado e setor privado que vem dando bons sinais. E aqui a gente dá um lado otimista aqui na nossa conversa. Não vamos terminar sem tentar olhar a porta de saída. Vamos lá, eu tenho pesquisado muito, inclusive, sobre isso. Nós fizemos a lei das concessões em 95. A gente fez a lei das PPPs em 2004. Recentemente fizemos esse marco da sociedade civil que permite as parcerias com o setor filantrópico, que vem crescendo muito no Brasil. Então você tem, por exemplo, nós conseguimos... Marcos regulatórios, né, para a infraestrutura. Nós fizemos um marco regulatório de saneamento básico, que eu acho que foi uma novidade muito interessante. E vamos lá, isto vem sendo a grande novidade brasileira, na minha visão. Quer dizer, você vê aqui... E aí, só para dar uns exemplos para as pessoas, quando você vê o Parque do Ibirapuera aqui, você tem uma concessão e o parque realmente cresce em qualidade, a cidade ganha, não é? O mercado ganha, todo mundo ganha. Um jogo de ganha-ganha, quando você especializa isso. Muitos parques nacionais hoje, que passaram a ser concedidos, você vai lá no Paraná, aliás, é uma dica, visita o Parque do Iguaçu, que é uma das mais antigas concessões, é um exemplo internacional de como fazer. Você vai lá na Bahia, visita o Hospital do Subúrbio, vamos lá, um hospital 100% SUS,
totalmente gratuito e totalmente privado, com fins lucrativos, feito inclusive pelo Jacques Wagner na época. É um modelo internacional, tem equipes do Banco Mundial que vão ver lá o sucesso de uma parceria público-privada que consegue fazer essa gestão. Veja os aeroportos brasileiros que se modernizaram. Se nós aprendermos essa, digamos assim, essa especialização de o Estado especializa em boa regulação, bons contratos, né, uma macrovisão, e deixa o setor privado, seja com fins lucrativos, seja sem fins lucrativos, fazer o que ele sabe fazer melhor, se especializa lá na ponta, eu acho que a gente vai. O grande risco brasileiro é se transformar, acho que tu usaste uma ótima expressão, que eu chamo assim um leviatã assistencialista, certo? É um Estado caro, com baixa produtividade, com milhões de brasileiros em idade produtiva, dependendo cronicamente do Estado, sem via de saída, sem perspectivas de reinclusão de mercado, com uma educação que não se resolve, e assim por diante. Esse é o grande risco brasileiro, né? E essa, eu diria assim, é a nossa opção populista estrutural, digamos assim, né? Porque ela traz dividendos políticos de curto prazo, então você amplia programas de transferência de renda, etc., mas você não dá conta do problema da produtividade. De novo, nada contra um programa especificamente de transferência de renda, mas a gente não pode confundir Bolsa Família com BPC. Eu digo sempre isso, né? BPC é um programa, na minha opinião, muito bem desenhado. Você não tem expectativa que um brasileiro, depois de 65 anos, vai voltar a ter produtividade, reinserir no mercado de trabalho. Aí é um programa assistencial necessário, clássico, civilizatório, necessário e clássico. Agora, se você transfere esta mesma lógica para 21 milhões de famílias do Bolsa Família, você tem um problema, né? E nós temos lá o Sistema S, por exemplo, que faz um trabalho extraordinário com as escolas do Senai, escolas do Senac. A gente poderia pegar esses exemplos que dão certo no Brasil para capacitar pessoas, para reinserir no sistema de trabalho. Acho que o Brasil está dando um sinal, um dos sinais que o Brasil deu foi o MEI, microempreendedor individual. Tem mais de 15 milhões, tem uma vocação empreendedora no Brasil incrível. Por isso que deu uma revolta do PIX, porque, né, o brasileiro é muito rápido nesse processo. Isso é uma mudança estrutural das relações de trabalho, deixaram de ser relações puramente formais, baseadas em carteira de trabalho. Você tem um Brasil empreendedor hoje gigante, né? Como é que você enxerga esse debate que demanda uma escolha política, né, de dois campos que hoje mal se conversam em função da polarização, mas diante da eleição que a gente vai ter em 2026, e aqui vai ser um pouco de bola de cristal, mas você vê alguma força política com coragem de enfrentar esse debate e o quanto isso promove, por exemplo, novas lideranças? Não essa liderança que aparece como Pablo Marçal, como Gustavo Lima, independentemente da personalidade deles, mas da capacidade de uma nova liderança surgir com a coragem de enfrentar esse debate. Olha, eu posso dizer assim, vai ter um pouquinho de wishful thinking aí na minha resposta, tá? Eu acho que seria triste para o Brasil se a campanha do ano que vem ou outras, né, se o debate brasileiro prosseguisse nessa discussão, uma discussão velha, né, uma discussão velha, pautada pela temática comportamental, por uma certa histeria direita e esquerda, para saber quem é democrata, quem não é democrata, etc., os velhos temas e tal. Por isso que eu acho que os americanos têm uma sabedoria que vem do George Washington. Assim, o sujeito vira presidente, fica 2 vezes, vai embora, vai cuidar da sua fundação, da sua biblioteca, vai fazer palestras, porque a política precisa de renovação, né? Eu assisti lá na Band, lá nos debates que a gente faz, o debate do Fernando Haddad e do Tarcísio de Freitas, há 2 anos atrás. O primeiro debate para o governo de São Paulo foi um ótimo debate. Por quê? Porque eram lideranças que estão chegando, de certa maneira, que pese já tem uma história, né, mas no cenário nacional. Então não tem toda a carga de passado, né, e tal, não é tão ranzinza assim. Então vamos discutir para frente, né, vamos pensar as alternativas do país, etc. Então acho que o Brasil precisa mudar a vibe dessa discussão que presidiu as eleições de 2022, acho que foi muito ruim, e acaba mascarando as questões centrais do Brasil, que é exatamente isso que a gente estava falando, o que nós vamos fazer com o nosso welfare state, como é que nós vamos incluir as pessoas no mercado de trabalho, como é que nós vamos mexer com produtividade, como é que nós vamos abrir a economia, como é que nós... Enfim, são essas questões brasileiras. Como é que nós vamos lidar com a pobreza no Brasil, como é que nós vamos resolver o problema da educação no Brasil. Bom, essas são as questões brasileiras relevantes, de fato, né? Agora, assim, o que eu quero dizer é o seguinte:
Agora, se a pergunta é, existe espaço para alguém colocar esta agenda? Existe esse espaço. Existe esse espaço, né? No mundo inteiro. Eu acho que hoje a sociedade é muito menos preconceituosa para um político que claramente fala em reformas, que claramente fala em produtividade, claramente fala na tal da revolução capitalista. E o exemplo maior é Milei. Milei na Argentina, eu não estou chancelando todas as políticas do Milei aqui, eu não estou dizendo isso. Mas quando ele imagina um país que tem uma tradição peronista como a Argentina, que vinha de 20 anos de peronismo, óbvio que levou a irresponsabilidade fiscal muito mais longe do que a gente fez no Brasil. Você tem um candidato libertário que claramente diz que vai privatizar, que vai enxugar, que vai fazer reforma do Estado em todos os níveis, e se elege com grande força e mantém, né, índices de popularidade, consegue governar, etc., com todos os erros e acertos, etc., limitações. Né? Então, acho que em vários países do mundo você tem esse fenômeno, em vários países do mundo você tem esse fenômeno. Há espaço para isso acontecer no Brasil? Não há nenhuma dúvida, claramente. O Brasil está longe, está na situação que a Argentina estava com Massa. Longe, tá certo? Mas nós temos, vou dizer assim, muitos desses problemas. Carga tributária alta, Estado ineficiente, baixa produtividade, necessidade de reforma. O nosso programa, a gente às vezes tem dificuldades, é isso, né? O nosso programa de privatizações no Brasil foi um sucesso. As pessoas, né? Olha a Embraer, com todos os problemas, olha a telefonia, etc, etc. Então, assim, um candidato com uma agenda modernizadora que olhe para a questão social nessa perspectiva emancipatória e não assistencialista, acho que tem um enorme espaço de agenda. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai. Você volta aqui a Um Brasil daqui a alguns anos para a gente renovar e atualizar esse debate. Fernando Schiller, obrigada pela conversa. Tá bom. Obrigado, Thaís. Prazer estar contigo aqui.